me perguntando, cara, o que os advogados do Brasil estão esperando, né? Porque é um país que não tem mais lei, que não tem mais. Os advogados são tratados como são tratados esses, né, não cheiram nem fedem, não são chamados mais aos processos. O que esses caras pretendem fazer da vida? Né? É uma das profissões mais concorridas aí. E continua essa coisa, você tem esses heróis aí, né, meia dúzia que estão lá brigando e tal, e o resto, tudo ó, quietinho. Né? OAB, essa gente. O que esses caras estão esperando? Bom, Até PGR, Senado, é uma cascata, né, de covardias. é isso aí. Bom, enfim, um dia vai acontecer, né? Quando os patriotas voltarem a valer mais que os chefões do PCC aí para o Supremo Tribunal Federal, o Brasil vai ter a senha de que a ditadura está acabando. Né? Mas, por enquanto, ela está em franca ascendência. Falta Pois muito é. isso. Né? É um Você viu, país Fernão? cada dia mais delirante, cara. Completamente ligado à realidade. Né? Era difícil comentar juridicamente. Você falar assim, mas isso está errado, é contra a lei. Agora, a lógica já foi para o saco. A língua portuguesa também já foi para o saco. Não tem lei. Quer dizer, para que serve um advogado num país que não tem lei? Você vai invocar qual lei para defender o seu constituído? Verdade. Qual a lei que você chama na hora que tem um 38 na tua cara, né? É isso. Então vamos nessa coisa. Quer dizer, cada dia essa cachoeira de absurdos. Né? Agora vem essa censura aí da Janja. Né? É o maior fake news que tem é a Janja com essa Falso história flag. da invasão. Né? Foram achar um moleque da periferia, né? Que não, e uma história esquisita. Né? Aí você vê o crime não só legalizado, mas recompensado. Né? Esse perdão aí de 10 bi para o Joesley e para o irmão, pelo marido da advogada deles, seu Dias Toffoli. Né? Eu fui pensando, quanto será a taxa de sucesso de uma causa como essa? É porque não é uma ONG, né? 10% é um bi. Tá É certo? verdade. 10% é um bi. Agora, será que o Toffoli e essa senhora são casados em comunhão de bens? É uma esculhambação completa. Né? É um baita negócio. E ainda, por cima disso, dão para esse cara essa compra de energia na Venezuela, né, para vender para o favelão de Roraima por 8 vezes o preço, né, que eles pagam a 100 quilômetros de distância. Isso Negoção, hein? está lá entre o Lula e o seu Nicolás Maduro, traficante internacional de drogas procurado, 15 milhões de dólares de recompensa. Quer dizer, onde nós fomos parar, caramba? Né? 16 bi e meio de Lei Rouanet em 2023. 16 bi e meio. É 5 vezes mais do que foi dado no ano de 2020. É mais do que foi dado nos 4 anos do Bolsonaro inteiro. Vale 10% do rombo, que hoje está calculado em 168 bi, né, que o governo está legando para esse ano, mas que já saltou. Eu já vi hoje uma reportagem, umas 2 horas depois, já está batendo nos 180, tá? 177, sei lá. E os caras contratando, mandando pé. Né? E aí, imposto. Né? E até imposto retroativo agora, desjulgado. Não é mais descondenado, é o desjulgado. Imposto que o Supremo já tinha dado ganho de causa para o cara que iria pagar, agora voltou para trás, mudei de ideia. Então, o cara vai ter que pagar o imposto qual ele foi liberado há 5 anos atrás e pagar 5 anos de imposto. Cara, é bizantino. Fernão, no Brasil, até o passado é incerto. Porra, 1 bi mais outra do Toffoli hoje, deu 1 bi
para os juízes, né, de auxílio, não sei das quantas, né, numa transação que o TCU tinha proibido formalmente. Ele foi lá, anulou a sentença do TCU, né, como anulou todas as sentenças do Lula, como anula tudo, né, e manda dar um bi para os juízes, porque juiz é bom a gente ter no bolso. Né? Fernando, deixa eu ver se eu entendi. Você cria um tribunal de contas, aí você faz concurso público, pega os caras mais especializados do Brasil, você nomeia os ministros, você nomeia um monte de gente lá, você tem uma mega estrutura. Custa, assim, 20 bi por ano. Né? Você tem uma mega estrutura faraônica lá, que só craque das contas públicas. Aí os caras olham e falam assim, isso aqui tá errado, com todo o embasamento técnico. Aí vem o tribunal e fala, não. E para que serve o TCU? Exatamente. Para que serve qualquer coisa hoje no Brasil? Né? O Congresso Nacional, você viu esse convescote patético, né, de hoje, que teve lá, né, isso de imposto e rombo tal, é claramente aquela coisa, après moi le déluge, né? Quero que se dane. Né? Depois que eu for embora, o país que se afunde, porque não vai ter mais eleição mesmo. Ele não está pensando nisso. Ele está detonando tudo quanto é conta e tocando imposto no povo. Né? E aí faz isso aí, essa coisa. O grande convescote no Congresso para aquela reforma tributária que foi comprada só no último lance por 10 bi em 48 horas. É quase mais 10% do rombo que está aí. O Fernando fazia tempo que eu não via todo mundo junto, né? Assim, no evento. Você está lá, o presidente do Senado, do Congresso, do Supremo Tribunal, o presidente. Pachecozinho estava lá. Você viu da onde que era a banda que tocou o hino nacional? A banda do Exército estava lá também. Impressionante. Cara, é o descolamento absoluto da realidade, né? Bom, é uma instituição que tem a confiança, na última pesquisa que eu vi, de 24% da população. Um número idêntico ao que se atribui aos adoradores do PT, que seria 25% do eleitorado. 57% explicitamente dizem que tem nojo do Congresso. Então, e aí você vê lá aquele troço, né? Todas as excelências, né, se lambendo a si mesmas, né, se auto-elogiando, como nós somos bacanas, né, a reforma tributária que atende os anseios dos brasileiros, né, a primeira que é democrática, que acaba com o federalismo, né, por tabela, assim, né? E o povo, como sempre, olhando de longe, bestificado. Né? Cara, a cagada é gigantesca o suficiente para selar a sorte do Brasil e merecer a ida do ditador em pessoa ao Congresso. Né? Naquela ânsia, naquela sofreguidão que ele tem, né, pelas ovações indoors, né? Porque outdoors é só pedrada. A gente fica vendo na televisão o Bolsonaro sendo ovacionado em todo lugar que vai e fica puto. Aí ele junta uma galerinha num teatrinho daqueles do PT, ou vai aí, ó, no Congresso. E mesmo aí, você viu, né? Saiu porrada, né? Porrada. Teve. Um deu tapa na cara do outro e tal. Sim, teve musiquinha, o ladrão chegou e tal. E o discurso do Lula, então, confirma a revogação da realidade. Tudo está maravilhoso, o Brasil, e cara, está tudo indo, está tudo indo, está tudo indo. E aí vem o Haddad. O Haddad o Haddad está sério lá no canto, ele está sério no canto, ele está rindo, não. Subiu lá nessa mesa patética aí, né, para invocar o Supremo Tribunal como guardião dessa reforma, dentro do Congresso Nacional, que está sendo peitado diariamente pelo Supremo. Uma guerra armada, o imbecil sobe lá
e fala isso. Estou aqui invocando o Supremo Tribunal como guardião desta reforma. Quer dizer, a ditadura está oficializada, né? Você discursar para o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara reunidos, né? E toda aquela o Cozinho, o Pachecozinho, né? E o resto da turma lá, né? Cara, está oficializada, né? O sujeito vai lá e diz que, olha, estamos aqui para invocar todos juntos o Supremo Tribunal como guardião da redenção democrática da pátria. Interessante, Fernando, você vê assim, é uma casa antipovo, a gente está careca de saber disso. Você vê a alegria deles estarem votando esse negócio, que eles são incapazes de explicar o que eles estão aprovando. Exato. Bom, só 28 dos 513 deputados, corresponde a 5,4%, teve voto, estão né? lá por escolha do povo. Se elegeram com votos no seu próprio nome. O resto são escolhas do sistema. Então, cara, é isso. Partidos artificiais, bancados com dinheiro do Estado, só pode virar o que vira, um comércio de governabilidade, que não tem ideia nenhuma por trás de nenhum desses partidos, são business. Business, né? Negócios, amigos à parte. Né? Aquelas frases do chefão, aquelas coisas assim. Então, o resto são escolhidos pelo sistemão. Né? Cara, isso tudo para festejar o quê? Né? A mudança, finalmente, com 100 anos de atraso, né, do Brasil para o regime do imposto de valor agregado, né, para acabar aquela cascata toda tal. E o valor agregado foi a primeira coisa que... O imposto de valor agregado foi a primeira coisa que morreu nessa reforma. Né? E esse bando de imbecil continua falando nele como se ele estivesse vivo. Né? Falando de justiça social dos isentos, que é o quê? Os bancos, a Fiesp, né? Todos os ricos do Brasil estão isentos. Né? E a conta deles transferida, contudo, para o favelão nacional. Né? E aquilo que você falou, quer dizer, os caras não têm a menor noção do que eles aprovaram, né? Porque nada está definido. A única coisa que você sabe com certeza dessa reforma é que ela concentra a arrecadação dos impostos todos na mão da União, a ponto de matar o federalismo, de eliminar, né, o poder e a independência dos últimos representantes diretamente eleitos do povo, que são os governadores e os prefeitos. Todo o resto é eleito por esse sistema que botou 28 de 513 eleitos com votos no seu próprio nome. Então, essa é a primeira certeza que existe sobre essa reforma. A segunda é que nós vamos ter o maior imposto de valor agregado do mundo, né? Com a medição mais otimista começando em 27%, né? Que é quase o dobro do segundo lugar. Tudo mais nessa reforma é incerto e não sabido. Eu ontem fiz uma gravação que está aí na minha rede, né, em cima de uma matéria do Valor que dava esses detalhes. O mais otimista dos tributaristas ouvidos, né, pelo Valor dizia que tem 71 pontos que vão ter que ser definidos por leis complementares nessa reforma. 71. Né? Como é, quem que cobra, quem que arrecada esse CBS. Primeiro é isso, né? O CBS é contribuição, né, de bens sobre bens e serviços, que junta os impostos federais, o IPI,
né? O PIS e o COFINS. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, é a mesma coisa. Né? O que é contribuição, o que é imposto, não sei. Que junta os dos estados, o ICMS e o ISS das prefeituras. Agora, isso tudo vai ser colhido num pacote só, que vai para o tal comitê gestor, né, onde estão sentados os estados, os municípios e a presidência e a União, para quem vai todo o dinheiro. E ali eles vão decidir democraticamente, né, quanto vai ficar para cada um. Você imagina o que acontece, né, com isso aí. Então, a lista das exceções, né, a exceção dá uma diferença de 60% para quem ganha o presídio. Alguém vai pagar esses 60%. 60%. Né? Não existe nenhum critério que você seja capaz de discernir para atribuir ou não a isenção, senão o poder de voz, né? O poder de voz do reivindicante. Né? O banco leva, a Fiesp leva, né? O povão, cara, quem? Onde? Existe isso? Né? Então, aí vem outras lá, ouvidos pelo. Uma das ouvidas pelo valor faz parte dessa instituição CECIF, né, que é um think tank aí bancado pelos bancos e pela Fiesp, né, que foram os primeiros a ganhar a isenção, né, aonde o Bernard Api, né, se assessorou para montar essa reforma. Essa mulher que estava dando outra entrevista no Valor, que agora eu me lembro o nome dela, Lina, alguma coisa, né, que é desse CECIF, e disse: pô, depois que se votar e se regulamentar cada um desses 70 e tantos aspectos, ela acha que são mais do que 71, a propósito, né, ainda você vai ter que criar toda uma nova legislação processual, né, para saber como é que você dirime dúvidas, fiscaliza, define os compartilhamentos, quem vai ter competência para julgar, quem não vai ter, né? Os ressarcimentos também, porque os estados e os municípios pagam na frente e depois são ressarcidos. Aquele esquemão que a gente... Então, tudo a gente já conhece desse troço, né? E isso, né? Seguinte detalhe, né? De 2026 a 2032... você vai ter os dois sistemas convivendo. Então, as empresas Isso porque simplificou. Vão ter que pagar o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS e o CBS, o IBS, e depois não sei como é que desmancha esse nó, né, para saber o que é de quem e tal. Mas esse é o primeiro degrau aí da transição. A transição completa, e esse dado eu acho assim, abismante, né? É que a transição completa só vai acontecer a partir de 2026 até 2077. Isso nesse país que muda de regime político a cada eleição, não é que muda de governo. Não tem nenhuma instituição mais de Estado, é tudo instituição de partido. Quando muda o presidente, muda tudo. Né? Vai todo mundo demitido, né? Demitido não, porque não pode demitir, né? Mas fica encostado lá o funcionário, não trabalha mais, não vem encher o saco aqui porque você é bolsonarista, você não sei o quê. Então o cara fica lá recebendo o dinheiro, né? Mas não trabalha, né? E contrata um trem de gente nova para aparelhar as repartições onde estavam esses caras. Né? Isso tudo está esse Congresso inteiro com aquele monte de débeis mentais ali, fazendo aqueles discursos, né, de que tudo isso vai ser a redenção do Brasil, né, e de 2026 a reforma que o povo ansiava. O povo ansiava. Então, você imagina lá a turma do Complexo do Alemão, tudo festejando. Oba! Agora sim!
IBS, não vamos ter mais ISS, vamos ter só o IBS e tal. Era tudo que nós queríamos nesta vida e tal.